mais um vídeo na cama com os romanos. Hoje falaremos um pouco da vida sexual da Roma antiga, para entender um pouco do que se trata Romanos 1. A interpretação bíblica não é uma tarefa fácil. Encontrar o real significado de um texto ou de uma única palavra apenas exigirá do teólogo um mergulho na história e na cultura de povos que viveram 20, 30 séculos atrás. Quando um teólogo estuda o Novo Testamento, de cara ele precisa entender que ele foi escrito num contexto de dominação do Império Romano, e muitas pessoas que aderiram ao Evangelho eram advindos desta cultura. E assim como falamos, nós daremos o pano de fundo da cultura sexual de Roma no que diz respeito ao sexo entre pessoas do mesmo sexo, para que aconteça uma interpretação verdadeira do real significado de Romanos 1. Inicialmente, a relação entre pessoas do mesmo sexo em Roma nunca foi um tabu. Cada cidadão romano podia escolher em se relacionar com mulheres ou se relacionar com homens. A vida sexual de personagens da Roma antiga foi um livro aberto. Virgílio se relacionava com os homens, o imperador Cláudio com as mulheres, Horácio com homens e com mulheres. Os censores mais críticos e severos da sociedade romana não ficavam policiando a vida sexual alheia, mesmo que fosse o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Ninguém ficava procurando saber se uma pessoa se relacionava com homem ou se outro se relacionava com mulher. Apenas uma situação despertava uma certa curiosidade. É que os homens das classes mais altas não podiam se relacionar passivamente com os das classes mais inferiores. Isso porque dentro de uma sociedade machista, uma pessoa de uma classe superior se relacionar passivamente era considerado parecer ou ter uma fragilidade como a da mulher. Para ficar claro, um homem podia se relacionar com uma mulher ou podia se relacionar também com um homem, mas precisava ser ativo se fosse de uma classe superior. Mas se um homem fosse passivo, também não era uma anormalidade. Simplesmente ele não tinha a virilidade de um cidadão romano. No dia 25 de abril do calendário romano, havia uma comemoração, que era a festa dos prostituídos masculinos. Ou seja, todos os cidadãos romanos podiam sair pela rua e ter relacionamentos com outros homens. Era algo comum, normal e praticado em todo o Império. E este foi o contexto histórico em que Paulo escreve a carta de Romanos 1, não se referindo à homossexualidade como uma relação afetiva, uma relação de amor entre pessoas do mesmo sexo. E por isso que eu posso afirmar que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo não é e nem nunca foi condenada por Deus. E assim, você pode ter comunhão com Deus, você pode ver uma história com o Senhor Jesus, e eu te convido a visitar uma igreja contemporânea perto de você. Entre em nosso site igrejacontemporânea.com.br, veja se tem uma igreja perto de você e faça uma visita. Se dê esta oportunidade, porque Deus ama todas as pessoas, sem preconceitos. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Você que já foi um dizimista sabe como Deus repreende o devorador e abre as janelas dos seus para aqueles que são fiéis na vida financeira. Então volte à prática das primeiras obras e entregue seus dízimos mensalmente
numa das contas bancárias da Igreja Cristã Contemporânea, que estão disponíveis no site igrejacontemporânea.com.br, no link Doações. Maiores informações no telefone, código 21 2224 3910.